Ajuda Acadêmica, na verdade, ele é fruto da minha apresentação, da minha banca para professor titular na Universidade Federal de Pernambuco, tá? É um modelo muito tradicional, assim, muito careta, né? As exigências para você se tornar professor titular, né? Então, tem aquelas coisas, quantos artigos você publicou, quantas pessoas você orientou, quantos livros você tem. Então, tem uma contagem bem numérica. Isso me incomodou muito, tá? Foi um processo muito chato. Aí eu comecei a buscar um outro caminho, que é, ao invés de dizer quantas disciplinas eu tinha ministrado, qual grupo de pesquisa que eu coordeno, né, foi contar a minha história mesmo, assim, né? Eu tinha interesse desde os meus 15 anos, assim, pela essa função dos gêneros musicais, né? Essa relação visceral, afetiva com a música. Então eu comecei a partir daí, ao invés de ficar só contando quantos pontos eu tinha no Bom Clube da Academia. O Memorial Antiacadêmico é a minha trajetória, a minha história, né? Eu espero que uma escrita menos careta, que é a escrita tradicional da academia, mais confessional, né? E que conta os meus assombros, os meus ganhos, os meus deleites na vida acadêmica ao longo desses anos, até eu me tornar professor titular da Universidade Federal de Pernambuco. Então, muito antes de eu pensar em ser pesquisador, professor universitário da área de comunicação, né, eu tinha um sonho que era de ser músico, né? É aquela coisa que se repete com vários garotos, é uma coisa muito masculina, era muito masculina, hoje mudou um pouco. Então eu tinha aquele sonho lá nos meus 13, 14 anos, de ser um músico de sucesso, tinha essas referências das bandas de heavy metal de fora do Brasil, Black Sabbath, Deep Purple, né? Eu acho que a minha heroína no Brasil era Rita Lee, né? Naquela época, que era uma das poucas referências assim, nacionais de grande alcance, né? E fora as bandas locais. E aí, sem experiência, né? Muito menino, muito garoto, muito chato, né? Muito ranzinza, eu participei de uma banda chamada Thor. E essa banda fez um sucesso local lá no Espírito Santo, de onde eu sou, em Vitória, né? Eu tive um pequeno gostinho, gravei um compacto na época, a gente tocou em vários lugares, em festivais, né? Chegamos a tocar fora de Vitória. E eu tive um pequeno gostinho do que seria, sei lá, uma turnê, por exemplo, né? Mas me chamou muita atenção naquela época, mesmo sendo incipiente, mambembe, assim, essa questão da necessidade da estrutura, né? O que era, por exemplo, ter um disco, distribuir, tocar em rádio, o que era fazer parte de um universo que era classificado de maneira genérica como rock pesado, como heavy metal. Então tudo isso teve uma influência na minha vida para depois eu me interessar e descobrir um lugar de prazer dentro da pesquisa acadêmica que é relacionado a pesquisar a importância, o valor, né? E também alguns equívocos em torno das categorizações musicais e dos gêneros musicais. Então, o que significa você afirmar-se como parte de um grupo que curte heavy metal? Ou o que é, por exemplo, uma música, uma sonoridade, uma experiência social, como habitar Recife a partir do brega funk, né? O que foi, por exemplo, o berroque para aquela geração que cresceu ali entre os anos 80 e 90, o que é, por exemplo, o rap, né? Uma transformação da própria ideia de alcance dos aspectos políticos da música no Brasil, na música no mundo. Então tudo isso teve uma influência muito grande, né? E me possibilitou descobrir um foco de prazer dentro da academia, para além do prazer que passa, né, por ser reconhecido, né, ou para além dos equívocos das vaidades acadêmicas. Eu tenho muito prazer naquilo que eu faço, porque tem uma relação direta com a minha paixão, né, o meu afeto, o meu amor pela música. Primeiro que a gente introjeta um modelo, né, de academia. Em geral a gente aprende assim por emulação, né? A gente tem professores que são referências pra gente, a gente acaba emulando esse modelo. Claro que isso tem vários problemas, né? Que é, por exemplo, uma falta de reflexão sobre
esses caminhos de ensino. A gente tem um problema hoje muito sério, porque o mundo se transformou muito rapidamente e, por exemplo, a minha geração ficou muito apegada a modelos anteriores por exemplo, a ambiência digital, da comunicação, de um modo geral, né? Mas o que eu tento, né, primeiro, eu acho que a gente tem que ter a capacidade não só de se expressar, de publicizar nossas ideias na ágora acadêmica, mas de escutar. Por exemplo, às vezes eu fico muito ligado no que está chegando de novidade no universo da música, no universo dos seriados, né, no próprio modo de se comunicar, nos limites, pelos próprios alunos, pelas próprias alunas, né, pelas transformações que eu acho que os próprios discentes exigem, não só da gente, mas da própria convivência dentro do espaço universitário. Nem sempre dá certo, tá? Então seria muito bonito, muito lindo, romântico, falar, eu tô sempre antenado, tô sempre ligado. Tem várias vezes que a gente escorrega, que não funciona, mas o que eu procuro é ficar um pouco antenado. E eu tenho uma grande suspeição hoje em termos dos cânones, né? Eu sei que muitos colegas vão assim, se surpreender ou achar negativo se escutarem isso, né? Se verem isso, mas eu tenho uma grande suspeição sobre essa afeição que nós temos sobre cânones e sobre os engenciamentos. Então, por exemplo, eu acho que a gente tem que estar muito mais antenado a audiovisuais, a leituras, as sonoridades que dizem diretamente sobre o mundo em que nós estamos vivendo do que sobre formas modernas de pensar e criticar esse mundo. Bem, normalmente a gente tem uma tendência a reconhecer os grandes mestres, as grandes mestras, como figuras fundamentais, além de vários amigos e amigas que eu, por exemplo, tenho no universo acadêmico, né? Mas eu acho que tem um lugar que às vezes a gente não reconhece e que é um lugar que pode ser de várias possibilidades de transformação, que eu encontro justamente com esse campo discente, tá? Eu acho que quem tem trazido mais questões, quem tem colocado mais questões, inclusive de mudanças no próprio procedimento de fazer pesquisa, de pensar o mundo, né, de pensar essa interface entre música e comunicação, são minhas orientandas e meus orientandos. Mas, por exemplo, esse encontro é fundamental, né? Os encontros ao longo da minha trajetória acadêmica, né? Então tudo isso vai transformando, na verdade, a gente, os modos com que eu, por exemplo, vou enxergando certos fenômenos, né? Uma questão que eu acho muito interessante, assim, faz muito tempo que eu não oriento, né? Eu tenho um orientando hoje que trabalha com heavy metal, mas trabalha sobre rock, né? Mas ao longo da minha vida eu orientei muitos trabalhos sobre rock, como ele está falido, quando esse modelo que eu represento, né, ele é deslocado, às vezes é sem lugar no mundo, não no sentido de um pobre coitadismo, que seria uma falácia eu falar isso, colocar isso, mas como ele representa muitas vezes um modelo muito conservador, né? Essa ideia do rockcentrismo, que inclusive não é só ligada aos fãs de rock, mas ao modo como a gente julga a música, como a gente avalia a música, isso é bom, isso é ruim, ou então como a gente chega em alguns momentos e fala assim, o novo rock do Brasil vem de um estado tal, de um lugar tal, como se as coisas viessem só de um lugar, né? Então acho que eu aprendo muito, na verdade, e as minhas referências são muito esses diversos alunas, né, que passaram e que passam pelo Lama. Pode parecer assim, óbvio, claro, tem que incentivar, mas eu vejo a maioria dos meus colegas, na verdade, né, trabalhando como aquela galinhona mãe que, né, abraça os pintinhos, assim, não, fique aqui, faça as suas pesquisas comigo para a vida toda. Essa é a experiência de pesquisa que importa, e aí você não permite, inclusive, que as pessoas tenham outras experiências que possam comparar o que tem de bom, de ruim, né? O que tem de fracasso, de erro, por exemplo, no nosso programa, no nosso modo de gerir pesquisa, de ser, e em outros programas, em outros lugares. Então, acho que, tal como a gente pensa filhos e filhas, né? A gente
os cria, os gera para o mundo e não para nós, a gente deveria de fato pensar orientandos e orientandos também dentro dessa lógica. Ser menos endógeno, né? ser menos protecionista, né? Ser menos vaidoso, que é um dos grandes problemas da academia. Todos nós somos vaidosos, vaidosas, mas refletir sobre isso, saber lidar com isso e evitar esses nichos de entrincheirados, inclusive que replicam uma série de metáforas belicistas, né, em um lugar que se diz de produção, de saber e de transformação do mundo. Eu não tenho nenhuma pretensão em me limitar à escrita acadêmica, tá? E eu acho que essa limitação, que eu vejo muitas das minhas colegas e meus colegas sofrerem, ela inclusive é muito ruim para a nossa produção, porque nós somos basicamente escritoras e escritoras, pelo menos dentro do nível da pós-graduação. Claro que tem gente aqui que faz audiovisual, que faz programas de rádio, né? Que faz podcasts, que faz uma série de produtos comunicacionais de diversas ordens. Mas eu me considero basicamente um escriba. E aí, eu não tenho realmente a pretensão de me limitar, por exemplo, à produção de artigos ou de livros que sejam estritamente acadêmicos, pelo menos na linguagem, né? Eu tenho uma experiência de publicação de um romance, né, que não teve o alcance que talvez eu esperava, né, com a Vedação, que apesar de ser ficcional, se passar dentro do ambiente acadêmico, é um romance. E tem um memorial de anteajuda acadêmica, que é essa minha trajetória autobiográfica dentro da academia, né? Que eu acho que até foge um pouco, tanto é que às vezes ele tem dificuldade, esse livro, de ser reconhecido como uma produção acadêmica. Eu acho injusto, tá? Porque eu acho que é importante a gente refletir, né, pensar e criticar a nossa produção intelectual acadêmica, já que a gente adora, né, criticar, refletir sobre coisas que a gente considera importantes para repensarmos o mundo, mas a gente tem uma resistência muito grande de repensarmos a nós mesmos, né? Ou seja, de fazermos processos de autocrítica sobre os processos nossos em sala de aula, os processos de produção, né, acadêmica, né, em que nós podemos contribuir de fato, reconhecendo que são temporalidades diferentes, por exemplo, para políticas públicas de cultura, para enfrentamentos políticos tão necessários, né, a essa realidade singular, tão perversa do Brasil, né, e não do Brasil só de agora, mas da própria constituição da ideia de Brasil. Então, eu não tenho nenhuma tendência a ficar limitado à escrita e à produção acadêmica em sentido estrito, né? Agora, eu tenho hoje uma inclinação a tentar experiências dentro desse universo. Não necessariamente assim, vou fazer um livro de ficção ou vou produzir um livro que não seja uma produção acadêmica. Hoje, neste momento, eu tenho um gosto por alguns enfrentamentos que às vezes me custam, né? Alguns não, algumas negativas, mas por exemplo, de me colocar muitas vezes no texto como um sujeito problema, né? Sobre alguém que escreve não só de um lugar, mas que também não dá conta do universo como um todo, que tem uma série de falhas, mas também dentro de uma certa escrita que reconheça que é necessário um processo não só de reflexão sobre o mundo, mas um processo de autorreflexão, inclusive a partir dos nossos erros, ou melhor dizendo, dos meus erros e das minhas falhas, tá? Então eu não pretendo realmente, não tenho nenhuma vontade de me limitar a essa pencha de ser categorizado como um escritor acadêmico.